Sejam muito bem-vindos, pessoal, ao nosso curso de Python para investimentos, começando aí a nossa aventura, né, por esse tema. E na aula de hoje, basicamente, eu vou mostrar para vocês algumas instruções iniciais das regras do jogo aqui, do que a gente vai ver ao longo do curso, como é que está dividido, como é que vão ser as aulas e como é que vocês podem solicitar, né, a nossa ajuda através do suporte individual aqui na plataforma. Então, eu vou passar aqui alguns slides, mostrar para vocês a dinâmica do curso, né, para vocês já irem se ambientando no que vem por aí, beleza? Bom, antes de mais nada, meu nome é Vitor Willer, eu sou o cientista-chefe aqui da análise macro, tenho graduação e mestrado em economia. Além disso, acabei me especializando em data science e já trabalho nessa área há mais de 7 anos. Então, já venho fazendo cursos de R, de Python, voltados para essa área de economia e finanças, mas também em outros projetos e consultorias. Então, sintam-se à vontade aí para me contactar o pessoal lá no suporte, que a gente puder te ajudar nessa transição, né, que eu sei que é um mundo novo para muitas pessoas, né, programar em Python, programar de forma é, é, geral, né, é um assunto novo, então sinta-se à vontade aí para falar com a gente, para contar com a gente nesse novo percurso, nessa nova aventura, beleza? Bom, vamos lá então. Antes de mais nada, boas-vindas a todo mundo. Espero que vocês gostem do curso, gostem da dinâmica, da didática que a gente vai apresentar aqui. Então, essa é a primeira aula, é uma aula inicial aqui. Eu costumo chamar de aula zero, né? Aula para alinhar aqui as nossas expectativas, entender as vantagens de programar e também dar alguns feedbacks aqui, algumas instruções sobre como é que são as aulas, os materiais, o nosso suporte, ou seja, informações aí para vocês terem o melhor aproveitamento nesse curso, beleza? Bom, antes de mais nada, o que a gente vai fazer aqui, né, ao longo das aulas, tanto a parte inicial de Python propriamente dita, quanto na parte lá de projetos de curso que eu já vou detalhar daqui a pouquinho. Basicamente, a gente está tentando mostrar para vocês o ciclo da análise de dados, né? O que é esse ciclo da análise de dados? Esse ciclo da análise de dados, ele envolve 4 operações que vão ficar cada vez mais claras a partir de agora. Você geralmente tem um dado lá no environment, numa nuvem, num website, numa planilha Excel, num arquivo JSON, um arquivo XML, enfim. Em N opções você vai ter lá um dado e você vai precisar acessar esse dado, ou seja, você vai precisar importar esse dado para a tua máquina local ou para uma nuvem lá que você queira trabalhar, beleza? Então, o dado está lá disponível, o primeiro passo é coletar esse dado. Essa coleta de dados, ela já envolve diversas técnicas de ciência de dados que a gente vai aprender ao longo do curso aqui, tá bom? Uma vez que você tem esse dado coletado na tua máquina, na tua nuvem, a gente passa para o processo de tidy. O que é o processo de tidy? É o processo de limpeza, de tratamento desses dados. Em geral, esses dados eles ficam disponíveis lá no habitat dele, né, na floresta, de forma bruta, né? Ele está cheio de problemas de sazonalidade, de dados faltantes. Em geral, são dados que estão em índices, em níveis, etc. Podem ter dados textuais, em que você precisa criar um dicionário para entender aquele dado ali, uma string, etc. Ou seja, os dados eles ficam dispostos na natureza de forma bruta. E aí, a partir da coleta desses dados, para você realmente tirar insights que são o objetivo da análise de dados, você precisa fazer um processo de limpeza de dados. E esse processo de limpeza de dados, ou análise de dados, ou análise exploratória de dados, tem o mesmo nome para a mesma coisa, vai envolver basicamente você construir
transformações desses dados, passar de um nível para uma variação, tratar dados faltantes, construir diversos mecanismos que vão conseguir identificar as tendências e insights desses dados. Tá? Uma vez que você consegue fazer essa limpeza, você vai conseguir começar a visualizar esses dados a partir de gráficos de linha, gráficos de ponto, gráficos de correlação, gráficos de área e por aí vai. E aí só então que você cumpre esse processo de limpeza e começa a entender os teus dados a partir da visualização deles, é que a gente parte lá para a parte mais famosa, vamos dizer assim, da análise de dados, que é a parte de modelagem, né? Você construir um modelo. O modelo, ele nada mais é do que o resultado de todo esse processo de análise exploratória dos dados. Tá? Você só chega no modelo quando você consegue limpar e fazer um tratamento, né, dos teus dados de forma que eles se tornem mais nítidos, né? Os insights que você consegue tirar dele se tornem mais nítidos. E aí você vai construir um modelo, que o modelo nada mais é do que você fazer uma descrição daquelas variáveis ou explicar uma determinada variável de interesse. Tá? Por exemplo, eu quero explicar lá o comportamento da taxa de juros de curto prazo no Brasil. Quais são as variáveis que explicam essa taxa de juros no curto prazo no Brasil? Será que a expectativa de inflação lá é uma variável relevante? Será que o nível de atividade é uma variável relevante? Será que o câmbio é uma variável relevante? Será que alguma índice de incerteza pode ser adicionado como explicação desses dados? Enfim, você coletou esses dados, entendeu as correlações entre essas variáveis, variáveis que estão normalizadas, tratadas, que podem ser comparáveis, e só depois disso você vai construir um modelo. E aí, qual é o modelo que talvez seja o mais indicado para explicar uma taxa de juros? Um modelo de regressão? Será que faz sentido? E é o problema de endogeneidade, ou seja, quando você tem variáveis que o sentido da causalidade não é muito claro. A taxa de juros pode influenciar a expectativa de inflação, mas a expectativa de inflação também influencia a taxa de juros. Como é que você faz uma identificação dessa relação em um modelo? Então, será que o modelo de regressão linear é o mais indicado ou a gente não teria um outro tipo de modelo que seria o mais indicado? Percebe que todos esses detalhezinhos que eu estou falando de forma geral aqui, tudo isso faz parte do ciclo de análise de dados. Então, até a gente chegar lá nos projetos de curso, que a gente vai ver detalhadamente esse ciclo, né? A gente precisa primeiro aprender a coletar o dado, aprender a saber onde está lá a taxa de juros, a expectativa de inflação, o nível de atividade, a taxa de câmbio, etc. Como que a gente trata esses dados, como que a gente torna esses dados comparáveis. Será que uma taxa de juros lá em nível pode ser comparada com a expectativa de inflação em nível? Ou eu tenho que pegar uma variação das duas? Então, todos esses detalhezinhos a gente vai ver ao longo do curso. Como visualizar essas variáveis, qual o melhor modelo para construir a relação entre essas variáveis. Então, tudo isso faz parte desse ciclo aqui de análise de dados. Beleza, pessoal? Uma vez que a gente cumpriu essas etapas, aí o resto é só correr para o abraço e comunicar os resultados lá do meu modelo para quem quer que seja, para o meu cliente, para o meu gestor, para quem eu estou dando uma consultoria e por aí vai. E essa comunicação, ela envolve um relatório, envolve um site, uma apresentação como essa que eu estou fazendo para vocês. Enfim, pode ter N variações aí que vão depender basicamente do público que você está atingindo. Se você está falando sobre um modelo de taxa de juros para um par seu, para um cara que é técnico como você, talvez um repositório lá no GitHub seja a melhor forma de comunicar. Olha, eu quero que você colabore aqui comigo nesse projeto, então vou te dar aqui o acesso ao meu repositório lá no GitHub e você vai também
olhando como é que eu coletei os dados, como é que eu tratei os dados, faz sugestões sobre se esse modelo aqui é o mais adequado, se essa relação de identificação entre a variável x e a variável y é a mais correta e por aí vai. Agora, se você está fazendo uma apresentação disso para o teu chefe, ele basicamente quer entender para onde vai lá a taxa de juros nos próximos 2, 3, 4, 5 meses, aí realmente fazer um GitHub não faz muito sentido. Então você vai mostrar para ele uma apresentação do que você entende que seja o caminho mais provável, né, da taxa de juros com base nesse estudo aí que você fez, tá bom? Então, o ciclo de análise de dados, percebam, ele vai envolver diversos conhecimentos dessas 4 operações: coleta, tratamento, limpeza, análise, modelagem dos dados e a parte de visualização, tá bom? Então, nosso objetivo aqui no nosso curso de Python para investimentos é basicamente mostrar para vocês como utilizar o Python para resolver problemas que envolvem o mundo lá dos investimentos e das finanças, tendo esse background aqui como base, como inspiração para a gente. Beleza? Maravilha. E aí, pessoal, o que eu usar para esse ciclo, né? Basicamente, eu vou motivar aqui por que a gente vai usar uma linguagem de programação. Por que não utilizar o Excel ou outro programa proprietário aí que a maioria, né, vamos falar assim, dos profissionais já está acostumado? Por que, Vitor, eu tenho que utilizar uma linguagem de programação? Quais são as vantagens de uma linguagem de programação dentro desse ciclo de análise de dados que você acabou de falar aí para mim, beleza? Bom, algumas opções aí, né? Eu coloquei algumas, mas tem N outras opções disponíveis no mercado que vocês podem ter acesso, provavelmente já trabalharam em algum momento da vida. O classicão, né, o Excel, que domina aí ainda, né, o mundo corporativo. Você tem eViews, SAS, MATLAB, Stata, Power BI, que também está bem famoso hoje em dia, o Tableau, enfim, você tem N outros softwares existentes aí no mercado que prometem, né, cumprir esse ciclo de análise de dados, ou seja, coleta, tratamento, análise, modelagem e a parte de visualização dos dados. E aí, por que eu acho que esses softwares eles não são os mais adequados e por que a gente acha aqui na análise macro que utilizar uma linguagem de programação faz mais sentido? Bom, eu vou dar aqui algumas opções, alguns argumentos, né, para vocês. Em primeiro lugar, o custo. Quando a gente está falando de softwares, e a depender do software, esse custo pode ser bastante alto, né? A linguagem de programação, ela é open source. Por definição, ela é gratuita. Tudo que a gente vai usar aqui ao longo do curso é gratuito. Então, vocês não vão ter gastos com softwares, com licenças, com programas, etc., para fazer o nosso curso aqui de Python para investimentos. Beleza? Segundo ponto, você pode usar no seu computador, mas você também pode usar na nuvem. Por exemplo, se a gente está rodando lá um modelo um pouco mais complexo de machine learning, por aí vai, talvez o processamento da tua máquina vai demorar muito para rodar esse modelo. Você pode fazer rodar esse modelo lá no cloud, na nuvem, de forma bastante mais inteligente, bastante mais eficiente, usando lá o processamento de um servidor do tipo Google, do tipo Amazon e por aí vai, tá bom? Um terceiro fator aqui que eu costumo citar em todas as minhas aulas introdutórias, em todos os meus cursos iniciais, é que de fato as linguagens de programação abertas, né, elas têm uma comunidade engajada em trazer novas soluções para o mercado. Então, tudo que sai de novo hoje em dia vai sair no Python, vai sair no R, vai sair uma linguagem open source. Por quê? Porque existe uma comunidade por trás dessas linguagens que está estudando, está pesquisando, e o mais legal disso é que eles sempre disponibilizam
essas soluções por meio de bibliotecas, né, por meio de pacotes que ficam disponíveis para um usuário comum lá, que nunca teve contato com esse tipo de conhecimento, pode instalar essa biblioteca e fazer uso lá daquela solução. Então, vamos supor que o cara lá na Austrália construiu um modelo novo de estrutura a termo da taxa de juros. Então, ele construiu esse modelo, criou lá as funções para esse modelo, subiu lá no repositório do Python e ficou disponível. Você vai instalar essa biblioteca e já automaticamente vai ter acesso a uma nova forma de calcular a estrutura a termo da taxa de juros. Tá? Coisas que vão demorar para aparecer em outros programas, como o Excel, o Stata, o Envios, e por aí vai. Então, essa parte de trazer soluções novas para problemas do dia a dia, né, de análise de dados, isso daí é um dos grandes fatores motivadores para migrar para uma linguagem de programação. Tá? Um outro fator é que ele possui já uma quantidade de bibliotecas e ferramentas para análise de dados bastante consolidada. Então, a gente tem aí já diversas bibliotecas voltadas para análise de dados, como a gente vai ver aqui no curso, e também para essa parte mais específica de finanças. Então, a gente tem, de fato, soluções já bastante estáveis, né, vamos dizer assim, para resolver problemas de análise de dados, beleza? Ademais, a gente tem um processo, né, de análise de dados que consegue cumprir aquele ciclo lá que eu falei, das 4 operações, tornando a solução generalizada, unificada no mesmo ambiente, que torna os projetos escaláveis, desde lá da coleta do dado até o que a gente chama lá de deploy do modelo e visualização desse modelo num relatório, num dash, por aí vai. Então, a linguagem de programação ela vai te dar autonomia, você vai poder produzir uma solução customizada para os teus problemas, totalmente gratuita, que tem por trás soluções e uma comunidade engajada para você manter aquele teu projeto atualizado, e diversas bibliotecas que você pode utilizar também nesse processo. Ademais, como você também vai ter acesso a soluções na nuvem, né, você pode rapidamente escalar esse teu processo, tá bom? Então, existem algumas opções, né, no mercado, as mais famosas hoje são o R, o Python e o Julia, né? O Julia ainda é um projeto inicial, mas tem sido bastante citado pelo poder de processamento. E R e Python são as mais famosas. No nosso curso aqui, a gente vai ver como usar o Python para resolver esse desafio, né, de análise de dados. Beleza? Bom, por que o Python, né? Por que não o R, Julia ou outra linguagem? Basicamente, a gente está interessado aqui em automatizar rotinas, né? Construir scripts que automatizam lá a parte de coleta, de tratamento, de modelagem e visualização. A gente tem dezenas de bibliotecas disponíveis para fazer extração de dados públicos e privados, né? Tem integração com outras linguagens, com outras plataformas, com outros sistemas. Existem bibliotecas também para fazer o tratamento, aquela limpeza de dados, né, que eu falei para vocês, fazer análise exploratória através de pacotes para visualização de dados e funções, né, que conseguem relacionar essas variáveis. E também tem diversos frameworks para fazer a parte de modelagem e previsão, né, construir os modelinhos aqui que a gente vai introduzir para vocês. E também tem ferramentas de comunicação de resultados, né, gráficos, dashboards, que são bastante interessantes para resolver a parte de comunicar os resultados. Então, as vantagens do Python aqui são inúmeras para quem quer cumprir esse processo de análise de dados de uma forma limpa e que seja transparente, reprodutível, né, para quem vai acessar depois nesse código, para quem vai acessar depois essa solução.
Ou seja, a gente vai sair daquele mundo do click point, né, do Excel lá em que você vai clicando nos botões e aquilo ali não vai deixando rastro, né? E você sai desse mundo e vai para um mundo que você torna a tua solução reprodutível. Então, a gente vai entrar nesse mundo através dos scripts, através das rotinas aqui do uso desses pacotes de Python. Então, uma vez que você entenda esse percurso, né, isso que a gente quer deixar como legado aqui para vocês, vocês vão tornar o trabalho de vocês muito mais produtivo e muito mais reprodutível, uma vez que você construiu o teu script, documentou aquela tua solução, qualquer pessoa vai poder abrir aquele script e vai poder fazer a mesma coisa que você fez, tá bom? Bom, material da nossa aula aqui. A nossa aula ela é basicamente composta por esses vídeos, né? Vão ter vídeos aqui para cada uma das sessões, em que eu vou procurar, eu e meus funcionários aqui, né? Os meus assistentes, né? A gente vai sempre colocar um vídeo aqui para vocês acompanharem aquele tema. E uma vez que vocês têm acesso a esses vídeos, vocês também vão ter acesso aos materiais complementares, que vai ser o quê? Vai ser um slide, vai ser um arquivo, um script, que vão ser disponibilizados aí na plataforma que você já teve acesso. Então, é sempre disponibilizado no arquivo zipado para download, tá? Um arquivo que você vai precisar de um descompactador, um WinZip, um 7-zip da vida. Recomendo que vocês já tenham esse programazinho aí disponível, né, na tua máquina, ou WinZip ou 7-zip, o link está aqui. É um programinha gratuito, né, que pode ser utilizado aí para baixar arquivos zipados. Dentro desse arquivo, a gente sempre vai colocar aí os materiais de aula, né? Para vocês poderem acompanhar as aulas do nosso curso, tá? Com os scripts. Ele sempre fica aqui do ladinho dos vídeos, beleza? Então, cada aula vai ser composta sempre, né, por um arquivo desse, e dentro desses arquivos zipados a gente vai ter um notebook lá e arquivos auxiliares que vão depender da aula, né, do tema da aula, materiais complementares, para vocês conseguirem se guiar aí e resolver os problemas e projetos que a gente vai propor ao longo do curso. Beleza, pessoal? Bom, suporte. Ao longo do curso, provavelmente vocês vão ter dúvidas, né? E vão ter dificuldades aí no processo de aprender uma linguagem de programação. Estou deixando muito claro, muito transparente para vocês. Não é fácil, tá? Aprender uma linguagem de programação. Então tem que sentar a bunda na cadeira e começar de fato a estudar. E aí, nesse processo de estudar, de rodar os scripts, de ver o material, o importante é sempre ter paciência, porque é um novo aprendizado, é um novo conhecimento que vocês estão adquirindo aí, que vai ter um efeito enorme, tanto na carreira de vocês, quanto na produtividade do teu dia a dia. Então, para conseguir essa habilidade de programar, para conseguir adquirir esse novo conhecimento, vocês vão precisar batalhar aí, e nesse caminho vão surgir dúvidas. A gente aqui na Análise Macro vai estar disponível para tirar essas dúvidas com vocês a partir desse botãozinho azul aí no canto inferior direito da plataforma, tá? Então, os materiais sempre vão estar fazendo referência a fontes primárias para vocês tirarem as dúvidas, né? Então, sempre consulte o material das aulas, o passo a passo está todo ali para a gente poder caminhar juntos nessa batalha. Cultivem o hábito de ler as documentações, né, dos pacotes e funções que a gente vai utilizar ao longo do curso, um pacote específico para coletar dados, um pacote específico para criar lá uma taxa de juros e por aí vai, tá? Sempre que for relevante, a gente vai fazer referência a esses pacotes. Ficar alguma dúvida, manda pelo chatzinho aqui no botãozinho azul no canto inferior direito. E aí, quando você for mandar uma dúvida para a gente,
sempre detalhe essa dúvida. Quanto mais detalhada for sua dúvida, mais rápido a gente vai conseguir te ajudar, mais rápido você vai resolver o teu problema, beleza? Então, como enviar a dúvida? Primeiro, defina a tua dúvida. A dúvida é sobre um código, é sobre a aula ou é sobre um cálculo? Então, gaste alguns segundos ali procurando se a resposta ela já está no material da aula ou no vídeo lá sobre a aula, tá? Se a dúvida não for sobre o código, relate o máximo de informações possíveis e o nome da aula que corresponde. Eu estou em dúvida da aula 2 sobre estruturas de dados. Então, nessa aula aqui, nesse código, nessa linha que eu me perdi, eu não sei o que está acontecendo. A aula é sobre, a dúvida é sobre uma parte de coleta de dados. É uma dúvida muito frequente entre os alunos. Eu acessei o site aqui do Banco Central, do IPEA Data ou de um outro lugar, e aí está me dando uma mensagem de erro aqui. Geralmente, quando você está acessando um dado público, isso daí envolve, né, uma série de procedimentos, uma série de coisas de rede. Então, pode gerar lá um problema na hora que você vai consultar aquela base de dados. E aí vai aparecer uma mensagem de erro. Então, desde já, é importante que você entenda essa mensagem de erro, o que ela está dizendo. Pode ser um timeout. A minha máquina tentou consultar, essa requisição não deu certo e a conexão ali fechou por tempo de espera, né? Tem um sincronizador ali, né? Em que quando aquele tempo excede, gera um timeout. Aí você tenta outra hora, aquilo ali resolve, tá? Ou pode ser um problema de certificado, de SSL, você acessa aquela base de dados, a base de dados lá está com algum problema, está não segura e o teu computador não deixa acessar porque dá um problema de certificação lá de SSL. E por aí vai. Então, todos esses probleminhas aí podem surgir quando você está lidando com uma linguagem de programação, tá? Então, para a gente te ajudar, a gente precisa que, primeiro, você fale para a gente qual a aula que você está consultando, de qual curso. Segundo, qual o código que você está rodando. E terceiro, qual a mensagem de erro que você está recebendo aí. Quanto mais detalhado for esse processo, mais rápido a gente consegue te ajudar. Então, tem um exemplo aqui, ó. Escreva sucintamente o problema que você está encontrando, seja específico se você achar necessário. Você pode adicionar imagens se precisar. Tentei instalar a biblioteca XYZ aqui, mas apareceu essa mensagem de erro. Aí você coloca a mensagem de erro, beleza? E aí a gente vai conseguir te ajudar, beleza? Quanto mais detalhado for esse processo, mais rápido a gente consegue te ajudar, tá bom? Bom, convenções, né? Ao longo do curso aí a gente vai usar algumas convenções, principalmente sobre código, tá? Na tentativa aqui de seguir, né, em programação que a gente chama de boas práticas, né? Isso para você que está começando é totalmente opcional. Você vai ter tua liberdade lá de escrever teus códigos da maneira que você quiser e, obviamente, a gente aqui também. Mas a gente deixa claro essa abordagem. A gente vai escrever o código em português, quando possível. A gente vai usar um tipo de estilo aqui de código, tá? E o mais importante, né, que é a próxima aula que vocês vão assistir. Vitor, onde que eu vou escrever meus códigos, né? Isso daqui é importante, tá, pessoal? A gente vai usar aqui no curso sempre o Google Colab. Então, o Google Colab, lá do Google Drive, é um ambiente, né, de trabalho na nuvem em que vocês não vão precisar instalar nada para poder replicar todas as aulas e os códigos dos cursos, tá? Mas em outros momentos a gente também pode utilizar o que a gente chama de IDE. O que é uma IDE? Uma IDE é um ambiente, né, integrado de desenvolvimento que você consegue emular lá os códigos de uma determinada linguagem. Para quem já é experiente nesse tipo de assunto, pode utilizar o Jupyter, o Spyder, o VS Code ou uma outra IDE qualquer. Para quem ainda não tem
experiência. Para quem ainda nunca programou na vida, a gente recomenda fortemente que utilize aí o Google Colab, como a gente vai mostrar na próxima aula, tá? O Google Colab é o mais indicado para quem está começando, porque ele com ele, né, não é preciso instalar nenhum outro programa adicional, beleza? Então, para quem ainda não conhece, Google Colab na veia, vocês vão começar a sair do zero aí na programação em Python, beleza? Se você já tem experiência, aí, cara, fica a teu critério utilizar a IDE que você tem preferência. Ao longo do curso, uma vez que a gente começou lá a rodar os códigos, o Google Colab, etc., apresentou a linguagem, os principais tópicos iniciais da linguagem, aí a gente vai adicionando uma IDE, mas aos poucos para vocês não assustarem e não desistirem, né, dessa experiência fascinante que é programar. Tudo bem? Bom, falei demais aqui. Se nada disso que eu falei até agora fez sentido para você, ou se pareceu bastante complexo, mas fica tranquilo, respira, que ao longo do curso a gente vai passar várias vezes por esse ponto e você vai poder sempre voltar aqui para tirar as suas dúvidas e sempre poder falar lá com a gente no suporte do curso, beleza? A gente está aqui para ajudar vocês a transformarem a carreira de vocês com o uso do Python, com o uso de programação, beleza? Bom, vamos lá mais especificamente para o curso, né? Qual o objetivo do nosso curso de Python para investimentos? É basicamente introduzir o Python para participantes do mercado financeiro, seja você um AI, seja você um cara que está no equity, um cara que trabalha com research, um cara que trabalha em N outras posições aí do mercado financeiro, faz uso corrente, né, de planilhas Excel, talvez programe em VBA, talvez programe em outra plataforma e quer utilizar o Python para melhorar o teu dia a dia. Então, o curso vai partir do zero na linguagem, apresentar as principais bibliotecas voltadas para análise de dados e, além disso, vai mostrar diversos exemplos aí do mundo das finanças e dos investimentos que podem ser resolvidos com Python, beleza? Programa completo. O programa do curso Python para investimentos ele está dividido em duas grandes etapas, tá? Na primeira, a gente vai mostrar como usar a linguagem Python passando por diversos conceitos, né, que são necessários para o bom entendimento da linguagem. Que conceitos são esses? Preparar o ambiente, a gente vai mostrar o que você precisa para começar a rodar o Python, a gente vai mostrar lá o Google Colab, vai mostrar como escrever os teus primeiros códigos, beleza? Estruturas de dados, o que são vetores, listas, matrizes, data frames e por aí vai. Como importar dados, né? Fazer uso de APIs, planilhas Excel, PDF e arquivos proprietários. Como visualizar os dados, né? Fazer o uso do Cyborg, Matplotlib, né? Aquela parte lá de visualização. Aquela parte lá de tratamento, né, que a gente falou, às vezes é importante usar o que a gente chama de estruturas de repetição, né? Ou funções, como criar uma função para resolver um determinado problema, como fazer lá um if-else, como fazer um loop, um for, um break, um continue, tudo isso a gente vai aprender nessa sessão aí de ambientes controlados, beleza? Uma vez que a gente fez essa introdução, a gente começa a fazer análise exploratória de dados. E aí eu dividi aqui em duas sessões. A gente vai fazer análise exploratória de dados macroeconômicos, que tem diversos conhecimentos, né, que são necessários, transformar uma série temporal, fazer uso de defasagem, diferenciação, média móvel, deflacionamento de série, e aí alguns conceitos, né, importantes, né, que vem lá do mundo da economia, curva de Phillips, curva de juros, convergência, exemplinhos para vocês começarem a se acostumar com os dados econômico-financeiros, tá? São conceitos importantes para lidar com séries financeiras, que é o foco aqui do nosso curso, beleza? Tem uma outra seção de análise exploratória que eu também coloquei, que às vezes e cada vez mais a gente vai fazer referência a grandes bases de dados, né? Em que você tem acesso lá aos chamados microdados, em que você identifica cada linha daquele teu
banco de dados é uma pessoa, é um CPF, é um país, né? E aí, como lidar com esse tipo de base de dados? A gente vai ver alguns exemplos aqui envolvendo esse tipo de base de dados, beleza? Na sequência, a gente começa a ver a parte de modelagem. E aí eu vou mostrar aqui alguns modelos básicos, regressão, modelo univariado, dado em painel, o scikit-learn lá, para vocês terem uma apresentação, uma introdução à parte de modelos. Por fim, nesse programa inicial, a gente vê aí como comunicar os resultados. Beleza? Então, essa primeira parte é para introduzir o cara que está lá no zero, não sabe nem instalar programa, não sabe nem, nunca programou na vida. A gente tem um programa aqui bem legal para tirar você aí do zero e te mostrar como usar o Python para fazer análise de dados, para cumprir aquelas 4 etapas lá do ciclo de análise de dados. Beleza? Passamos por isso, passamos por esse mar aí, turbulento para alguns, mas a gente vai tentar deixar esse mar flat, mais calmo, com nossa ajuda aqui, com nosso auxílio, esperamos que o mar seja cada vez mais calmo para quem está começando, tá? Uma vez que você passe por isso, a gente vai entregar para vocês uma parte aqui bem legal, que é a parte de construir projetos de curso. Aplicar tudo isso que a gente aprendeu em exercícios lá do mundo das finanças a partir dos projetos de curso. E aí o programa dessa parte envolve 16 projetos, tá? Que a gente vai fazer junto aqui. Sempre vai ter um notebook, sempre vai ter um scriptzinho que vai resolver cada um desses temas. Então a gente vai ver gráfico, vai ver relação risco-retorno, usar lá o Yahoo Finance, aprender regressão linear, estimar o famoso beta de mercado, fazer uso de machine learning, seleção de fator, construir juro real, construir juro neutro. O que é isso, né? Juro neutro, eu vou ensinar lá nessa aula. Estrutura termo da taxa de juros, como construir uma carteira de investimento, criar medidas de volatilidade, o tema lá do pair trade, através do conceito de séries temporais, que é com a integração, fazer análise de portfólio, fazer filtro através do filtro de calma, criar médias móveis simples para fazer trade, criar indicadores fundamentalistas e integrar lá com a plataforma MetaTrader, que é bastante utilizada aí no mercado. Então são 16 projetos, mão na massa, para vocês realmente colocarem o Python aí na vida de vocês. Então o programa do curso é para você sair do zero e ter acesso a como a linguagem para resolver problemas práticos do teu dia a dia, do teu mundo aí. Então eu espero realmente que esse curso transforme a sua vida e a sua maneira de enxergar a programação, beleza? Espero que esse curso te ajude e conte com a gente, tá bom? Estaremos juntos aí ao longo do curso para você realmente transformar a sua carreira, beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima aula.